Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de cálculo numérico. Esse vai ser o último vídeo dessa parte sobre zeros de funções, tá? Então, no último vídeo, o que foi que a gente estudou? Foi o método de Newton-Raphson. Ele era um método de ponto fixo, que era bem eficiente, ele convergia com muita velocidade para a raiz da função, desde que a gente escolhesse a aproximação inicial suficientemente perto lá da raiz, e ele usava essa função auxiliar aqui, ó. Digamos que eu estivesse procurando por uma raiz da função f de x, aí a gente usava a função φ de x igual a x menos f de x sobre f' de x. E aí, em cada etapa, a gente ia dizer que o xn mais 1 era dado pelo φ do ponto atual, φ do xn, certo? Beleza. Então, a gente começava com uma aproximação inicial que a gente escolhia x0, e aí o x1 era o φ de x0, o x2 era o φ de x1 e assim por diante. Então, o método de Newton, ele é ótimo, ele converge bem rápido, mas ele tem uma inconveniência, que é o fato de a gente ter essa derivada aqui embaixo. Por que isso é uma inconveniência? É porque, bem, do ponto de vista teórico, não tem problema nenhum aqui você ter essa derivada. Mas na prática, a gente sabe que tem muitos casos em que quando você deriva alguma função, a derivada dela é bem mais complicada do que ela. Né? Só você começar com alguma multiplicação qualquer de funções, a derivada dessa multiplicação de funções vai ser bem mais complicada do que a função original. Então, às vezes, não é interessante ter essa derivada aí, porque ela aumenta muito o número de operações que a gente teria que realizar aí no método, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Além de a gente tentar achar as raízes da função f de x aproximadamente, a gente pode também agora aproximar a derivada. A gente vai usar uma aproximação na própria derivada, certo? Como que a gente faz isso, né? Vamos lembrar como que é a definição da derivada. Como é que a gente define f' de um ponto x0? Aí a gente faz o limite, né? Quando x tende a x0, beleza? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0, não é isso? Beleza. Então, se o x estiver suficientemente perto do x0, então a gente pode admitir que esse termo aqui dentro do limite, ele é aproximadamente igual à derivada, certo? Ou seja, então, se o x for aproximadamente o ponto em que a gente está calculando a derivada, então a gente pode dizer que f' de x0 é aproximadamente f de x menos f de x0, certo? Sobre x menos x0. Beleza? Qual que é a ideia, então? É a gente usar as aproximações agora e fazer o seguinte. A gente vai aproximar, ó, vê que aqui, quando a gente está calculando usando o método de Newton, o que é que a gente tem, né? O xn mais 1, ele é quem? Ele é xn menos f de xn sobre f' de xn. Então, como que eu vou fazer para aproximar esse f' de xn aqui? Eu vou aproximar usando essa relação, certo? Em que o meu x vai ser o xn, certo? E o meu x0 vai ser o xn menos 1, certo? Então, o que eu vou fazer vai ser assim. Eu vou aproximar o f' de xn por f de xn menos f de xn menos 1 sobre xn menos xn menos 1. Em geral, essa aproximação ela não é verdadeira, mas a gente quer que a sequência de aproximações ela seja convergente e que o limite dela seja a raiz da função, ou seja, os pontos da sequência de aproximações vão estar ficando cada vez mais perto uns dos outros.
Portanto, eu posso admitir, né, que o xn e o xn-1 já vão estar suficientemente perto um do outro, de modo que eu posso aproximar essa minha derivada aqui por esse quociente, certo? Então, essa é a ideia. Vamos substituir agora essa expressão que a gente fez aqui em cima e vamos ver como que vai ficar agora a fórmula para o nosso xn mais 1. Como que vai ficar, né? Deixa eu apagar aqui para liberar espaço e aí a gente vai fazer. Então, deixa eu tirar isso daqui, vou tirar isso também. E vamos lá. Quem é que vai ser agora o xn mais 1? Xn mais 1 vai ser o xn menos f de xn sobre f' de xn. Mas aí como é que a gente está usando o f' de xn? Como aquele quociente. Aí vai ficar f de xn menos f de xn menos 1, beleza? Sobre xn menos xn menos 1. Vamos organizar isso aí. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser nesse termo aqui do lado direito, nesse último termo aqui, a gente vai passar esse denominador aqui de baixo para cima multiplicando. Então vai ficar xn menos, aí eu vou ter f de xn que multiplica xn menos xn menos 1, beleza? Sobre f de xn menos f de xn menos 1, certo? Maravilha. Agora a gente tira o MMC desses dois termos aqui. Aí como é que vai ficar? Agora a gente vai ter o MMC de tudo vai ser f de xn menos f de xn menos 1, beleza? E em cima a gente vai ficar o xn vezes isso aqui. Já vamos desenvolver, né? Vamos ficar logo assim, ó, xn vezes f de xn, que é esse vezes esse, e vai ter também esse vezes esse, só que aí fica com um sinal de menos. Então, a gente vai ter menos xn vezes f de xn menos 1. O que mais que vai ter aí em cima? A gente vai ter menos daqui, ó, f de xn com xn, então menos xn f de xn, e menos f de xn vezes menos xn menos 1. Então, vai ficar mais xn menos 1 vezes f de xn. Beleza. Vai finalizar agora já. O que é que dá para simplificar aqui? Dá para cancelar esse cara aqui com esse cara de cá. Então, a gente chega na expressão aí do xn mais 1 agora. Ele vai ser, ó, a gente tem xn menos 1 f de xn, beleza? Que é esse termo aqui, ó, menos xn vezes f de xn menos 1, certo? Deixa eu colocar isso aqui mais um pouquinho para cá para ficar com mais espaço, beleza? Aí sobre quem? F de xn menos f de xn menos 1. Pronto, então essa aí é que fica a fórmula para o xn mais 1, certo? Para a próxima aproximação, usando essa aproximação para a derivada, certo? Então, o que é que a gente pode afirmar aqui? Tem duas observações. A primeira observação aí é que para eu calcular o xn mais 1, eu tenho que conhecer tanto o xn quanto o xn menos 1. Tá? Então, eu uso as últimas duas aproximações para calcular a minha próxima aproximação, tá certo? Isso significa que quando a gente for inicializar o método, aí vai ser diferente dos métodos que a gente trabalhou até aqui, que a gente escolhia sempre quem era a aproximação inicial. Agora a gente vai ter que dizer quem é que é a aproximação inicial e quem é que é a segunda aproximação. A gente vai ter que dizer quem são os dois pontos iniciais da nossa sequência, certo? Beleza.
Então, essa aqui é que é a fórmula. Mas e a explicação geométrica para esse método? Qual que é? Bem, então vamos pensar, por exemplo, que a gente está usando aqui, ó, digamos que eu estou usando aqui para achar o x2 a partir do x0 e do x1, certo? Então vamos ver aqui em um gráfico como que isso iria aparecer. Bem, então aqui eu tenho o ponto x0, aqui no caso está o ponto de coordenadas x igual a x0 e y igual a f de x0, e aqui também eu tenho o ponto de coordenadas x1 e f de x1, certo? Então lembra que a gente iniciou fazendo o quê? A gente iniciou aproximando a derivada da seguinte forma, né? A gente pegou f' de x1 e aproximou como f de x1 menos f de x0 sobre x menos x0. Desculpa, sobre x1 menos x0. Então, o que é isso aqui? Isso aqui a gente tem, ó, variação do y sobre variação do x. Então, isso aí é o coeficiente angular de uma reta. Que reta é essa? Bem, esse ponto aqui, como a gente falou, é o ponto x1 e f de x1. Tá? Esse ponto aqui é o ponto x0 e f de x0. Ou seja, esse número aqui, ele é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos que estão aí na tela. Que reta é essa? É essa reta aqui. Tá? Essa reta a gente costuma chamar de reta secante, né? Quando a gente está lá no comecinho do curso de cálculo 1, a gente define a reta tangente como um limite a partir das retas secantes. A gente faz com que um dos pontos fique cada vez mais perto do outro ponto, de modo que a reta secante vai ficando cada vez mais próxima da reta tangente. E aí, se a gente fizer aquela mesma dedução que a gente fez no vídeo da última aula, a gente vai ver que esse ponto aqui, ó, o ponto em que a reta secante ela corta o eixo x, é exatamente o ponto x2, é exatamente a minha próxima aproximação, beleza? Então, por conta disso, esse método aqui agora que a gente está estudando, que usa essa fórmula aqui, ele é chamado de método das secantes. Beleza? O método das secantes, ele é uma generalização do método de Newton-Raphson. Por quê? Porque ele usa uma aproximação da derivada pelo coeficiente angular de uma reta secante. Tá certo? E aí, ao invés de a gente olhar para onde que a reta tangente ao gráfico, ela corta o eixo x, a gente olha para onde a reta secante aos pontos que aparecem pelas últimas duas aproximações, onde essa reta corta o eixo x. Beleza, né? Então, se a gente fosse tentar resolver algum exemplo usando o método das secantes, o algoritmo é exatamente o mesmo. Os critérios de parada que a gente usa são os mesmos. A gente para ou se a diferença em módulo, né, se a distância entre a minha aproximação atual e a minha aproximação anterior ficar menor do que uma das minhas precisões, certo? O ε1, ou se o módulo, né, então, a gente para se módulo de xn menos 1 fica menor do que ε1, ou se o módulo de f de xn fica menor do que ε2. É exatamente igual ao método de Newton. A diferença é que aqui, ao invés de a gente começar com uma aproximação inicial, a gente tem que dizer quais são as duas primeiras aproximações. Já que para determinar quem é o segundo ponto, né, quem é o x2, eu tenho que saber quem é o x0 e quem é o x1. Então, certo, para determinar um ponto, eu tenho que saber quem são as duas aproximações anteriores a ele. Para finalizar, vamos ver um exemplo, certo? Nesse exemplo, a gente não vai se preocupar com as precisões. A gente vai simplesmente realizar um certo número de iterações, certo? Só para a gente ver como que o método vai funcionar na prática, porque as coisas das precisões a gente já viu bastante
em outros vídeos, beleza? Então vamos aqui só colocar a fórmula. A gente sabe que xn mais 1 vai ser... Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. A gente sabe que o xn mais 1 vai ser igual a quem? A xn menos 1 f de xn menos xn f de xn menos 1, tá? Sobre f de xn menos f de xn menos 1. E o exemplo, qual que vai ser? Bem, a gente vai usar uma mesma função que a gente já usou algumas vezes aqui. A gente vai olhar para a função f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 1. E vamos procurar pela raiz dessa função que está no intervalo de 1 a 2, certo? Vamos iniciar com a primeira aproximação como 1,5, a segunda aproximação como 1,7, certo? E vamos realizar 3 iterações. Então eu vou determinar quem é o x2, certo? Quem é o x3 e quem é o x4. Tá? Vou aplicar o método das secantes 3 vezes. Beleza, né? Então aqui as únicas coisas que me interessam são a iteração, tá? Quem é que é o... e quem é que é o meu xn. Beleza? Então na iteração 0, não fiz nada ainda, a gente escolheu como 1,5. Na iteração 1, a gente também não fez nada ainda, a gente escolheu como 1,7. E aí a gente vai ter que fazer agora a iteração 2, a 3 e a 4. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui, né? Vamos pegar aqui a calculadora para a gente fazer essas contas. Primeiramente, como é que vai ficar o x2? No caso do x2, a gente vai ter x2 igual a x0 vezes f de x1, beleza? Menos x1 f de x0, beleza? Sobre f de x1 menos f de x0. Se eu quero determinar quem é o x2, então o xn mais 1 é o x2. n mais 1 é 2. Então o n é 1 e o n menos 1 é 0. Beleza, né? Tá bom. Então a gente vai ter o quê? Vamos ficar assim. No numerador, vamos ter 1,5, que é o x0, vezes o f de x1. Então, o f de x1 a gente usa aqui a fórmula que está aqui em cima. X ao cubo menos 3x mais 1. Então, vai ficar 1,5 vezes 1,7 ao cubo menos 3 vezes 1,7 mais 1. Fechou aqui. Aí, menos o x1, que é 1,7, vezes, abriu aqui para calcular quem é o f de x0. Aí vai ficar 1,5 ao cubo, menos 3 vezes 1,5, mais 1. Fechou? Fechou de novo para o numerador. E vamos para o denominador. Aí a gente vai ter o f de x1. F de x1 é 1,7 ao cubo, vamos colocar assim primeiro, vamos colocar outro parênteses, vai ficar 1,7 ao cubo, menos 3 vezes 1,7, mais 1, menos, aí o f de x0. Aí a gente vai ter 1,5 ao cubo, menos 3 vezes 1,5, mais 1. Fechei o denominador, igual. Pronto, deu 1,52, 66, 5, 2, enfim. Vamos usar aqui apenas 4 casas decimais, tá? Já que a gente não está se preocupando com a precisão, então o número de casas decimais aí a gente pode escolher o que a gente quiser. Então a gente ficou com 1,5267 aqui para essa aproximação. 1,5267. Tá bom. Agora vamos para o x3. Aí como é que vai ficar na fórmula? Agora,
o xn mais 1 é o x3. Então, n mais 1 é 3. Portanto, o n é 2 e o n menos 1 é 1. Então, vai ficar x3 igual a x1 f de x2, certo? Menos x2 f de x1 sobre f de x2 menos f de x1. Vamos substituir lá na fórmula agora. Agora o x2 é 1,5267 e o x1 é 1,7. Aí vai ficar no numerador 1,7 vezes aí f de x2. A gente vai ter 1,5267 ao cubo menos 3 vezes 1,5267 mais 1, fechei. Aí menos x2, 1,5267 vezes o f de x1, então vai dar 1,7 ao cubo menos 3 vezes 1,7 mais 1, fechei o numerador, certo? Aí sobre, a gente tem f de x2, então vai ficar 1,5267 ao cubo menos 3 vezes 1,5267 mais 1, fechei, tá? Aí menos o f de x1. Então, f de x1 vai ficar 1,7 ao cubo menos 3 vezes 1,7 mais 1. Fechei a minha fração inteira igual. Beleza, então deu 1,53119. Então, eu vou arredondar aqui para 1,531,2, tá? Então, 1,531,2. E agora, a última iteração da gente para o x4. Aí, como é que vai ficar? Agora, se eu quero o x4, o n mais 1 é 4. Então, o n vai ser 3 e o n menos 1 vai ser 2. Então, vai ficar x4 igual a x2 vezes f de x3 menos x3 f de x2 sobre f de x3 menos f de x2. Aí vamos lá então finalizar isso aqui. Vai ficar, abrir aqui no numerador, aí a gente vai ter o x2, 1,5267 vezes o f de x3. Então vai ficar vezes quem? 1,5312 ao cubo, certo? Menos 3 vezes 1,5312 mais 1, fechei, certo? E aí a gente tem menos o x3, aí vai ficar 1,5312 vezes f de x2. Aí f de x2 vai dar 1,5267 ao cubo menos 3 vezes 1,5267 mais 1, fechei o numerador. Aí vamos agora sobre, vamos ver quem é o denominador. Aí a gente tem, inicialmente, f de x3, então 1,5312 ao cubo, menos 3 vezes 1,5312 mais 1, fechei, menos, abrir de novo para o f de x2. Aí vai ficar 1,5267 ao cubo, menos 3 vezes 1,5267 mais 1. Fechei, igual. Pronto. Então, deu 1,5321, arredondando com 4 casas decimais. 1,5321. Beleza. Então, esse é o método das secantes. É assim que ele funciona. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.